Olá, pessoal. Então, vamos lá para nossa aula de circuitos de segunda ordem. Essa é um item da disciplina de transição para circuitos em corrente alternada. E nós estamos já bem próximos da parte final da disciplina. Essa parte da disciplina ela é muito próximo daquilo que vocês já conhecem, que é a resolução de equações diferenciais e como essa aqui. Então é alguma coisa que vocês já estão relembrando, como resolver essas equações diferenciais. Vocês já conhecem a resolução dessas equações. A resposta natural, basicamente, é a resolução de equações diferenciais ordinárias homogêneas, onde esse ft aqui é zero, ou seja, não há essa resposta forçada, esse termo aqui não existe, existe apenas esse termo aqui. E nós também vamos ver hoje, nessa aula, a resposta forçada também, quando esse termo está presente. E nesse caso, vamos ter equações diferenciais de segunda ordem não homogêneas. E vocês vão ver que nós, basicamente, vamos contextualizar as equações diferenciais em circuitos elétricos. Basicamente isso. Então, vocês vão resolver equações diferenciais no contexto de circuitos elétricos, basicamente. Ok? E já vamos para um exemplo. Vai ser bem prático, sempre usando exemplos, tá? Não vamos, assim, nos deter em muita teoria, muita coisa assim, se aprofundando em formalidades, tá? Vamos olhar exemplos e a partir dos exemplos vocês já vão se familiarizando com o assunto. Então vamos olhar para esse circuito aqui e temos aqui dois indutores. Quando a gente está falando de segunda ordem, a gente está pensando sempre em dois elementos armazenadores de energia, ou dois indutores, ou dois capacitores, ou um indutor e um capacitor, ok? Basicamente é isso. E o objetivo aqui é encontrar a corrente de malha, no caso aqui, I2, ok? E isso aqui, a primeira equação que a gente precisa obter, da malha 1, a gente obtém fazendo análise de malha. É aquela análise de malha conhecida que vocês já fizeram em corrente contínua. E foi a primeira parte da disciplina. É idêntico, tá? Essa análise aqui que vocês fazem, que foi feita aqui, essa análise aqui é idêntico, tá? A diferença pequena que existe é a presença desse termo aqui, que é devido a essa bobina, tá? Então aqui é L dI dt, que é a tensão elétrica sobre essa bobina devido a essa corrente. E para malha 2, de maneira similar, a mesma coisa, tá ok? Já agora, para resolver esse problema, eu quero apenas a equação diferencial para I2, tá? E aqui tem para I1, EI2, I1, EI2. Então, eu preciso, de alguma forma, por substituição, ter apenas I2. Então, eu já vou começar. Vou pegar o I1 e vou colocar aqui em função apenas de I2. E vou substituir. E antes eu vou pegar D1 dt, porque eu tenho aqui uma derivada D1 dt aqui e tenho I1 aqui. Então, esse I1 aqui eu vou colocar aqui. E vou fazer D1 dt aqui e vou colocar aqui. Então, esse procedimento é um procedimento que tende a se repetir, tá? Então, vocês já ficam já espertos, porque basicamente é um modus operandi. A gente faz as coisas mais ou menos parecidas, tá? Os circuitos são semelhantes e a maneira de resolver também é parecida, embora tenha que ter um certo raciocínio, tá? Então tá aqui, o I1 vai ficar aqui, e o D1 dt está aqui, tá? Substituindo aqui e fazendo alguma manipulação algébrica, nós encontramos a nossa equação diferencial,
era o nosso objetivo aqui nesse exercício, nesse exemplo aqui, tá? Depois, já já, a gente vai começar a resolver essa equação diferencial e etc. E essa equação, no momento que nós resolvermos, nós encontramos o I2 de t. E é importante ter em mente o seguinte: o fato dessa equação diferencial aqui ser de segunda ordem indica que esse circuito aqui é denominado de segunda ordem. Circuito de segunda ordem, pois a equação diferencial que o descreve é de segunda ordem, ok? Circuito de segunda ordem, pois equação diferencial de segunda ordem. E aqui está o exemplo 2. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Nós precisamos aplicar aqui a análise de malhas. E vamos fazer aqui passo a passo. E vocês vão ver direitinho como que a gente faz. E a forma de resolver ela é muito parecida para os demais exercícios. Na medida que a gente vai apresentando aqui a forma de fazer. Em alguns casos é preciso usar algum raciocínio, tá ok? Então, prestem bem atenção e tomem cuidado aqui na resolução. Então, vamos obter aqui duas equações. Uma equação correspondente à malha 1 e a outra equação correspondente à malha 2. Então, vamos olhar aqui para a malha 1 e aplicar aqui a análise de malha, como vocês já viram na primeira parte da disciplina. Então, vamos olhar aqui, ó, temos aqui VG, vou colocar aqui VG, tá ok? Olhando aqui, coloquei VG positivo, estou pensando aqui no sentido horário, lembra que eu já falei sobre esse assunto, tá? Então, a corrente 1 está circulando aqui, então esse aqui, ó, essa tensão vai estar no sentido anti-horário, então vai ficar menos 2 e 1, desse jeito, tá ok? Recapitulando. Aqui, a corrente a tensão aqui no indutor, ela é dada por, a tensão no indutor vai ser L dI dt, lembram? A primeira aula que a gente deu, a gente apresentou isso para vocês. Então, L dI dt é a tensão elétrica no indutor. Então, nesse caso aqui também está no sentido anti-horário, então vai ser menos, o L é 1, então vai ser 1 DI1 dt. Essa tensão no indutor. Aqui seguiu a lei de Ohm, tá? E essa aqui seguiu a tensão no indutor. Agora aqui temos também a corrente I2 aqui, né? Que vai entrar aqui, ó, ela vem por esse caminho. Então vai ser mais, e ela está no sentido horário. Então vai ser mais 1 que multiplica dI2 dt. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, análise de malha. E agora, vamos olhar aqui, vamos deixar do jeito que está por enquanto, tá bom? Vamos olhar agora para a malha 2. Na malha 2, é a mesma coisa, tá? Aqui temos, aqui no sentido horário, dI1 dt. Então, vai ficar aqui 1 vezes dI1 dt. Aqui é 1, né? 1 que multiplica dI1 dt. Menos, estou olhando para cá, aqui vai ser menos dI2 dt. 1 que multiplica dI2 dt. O L aqui é 1, tá? Menos 3 e 2, aqui, ó, menos, ó, o I está entrando aqui, ó, 3 e 2. E aqui, ó, está entrando aqui no sentido anti-horário, menos 1 que multiplica dI2 dt igual a 0. Então, temos aqui duas equações. O desafio aqui é trabalhar com essas duas equações de tal forma a conseguir ter apenas uma equação diferencial com o I2. E o I1 desaparece. Esse é o desafio. Note que são duas equações e duas incógnitas. O VG ele pode ficar na equação, tá?
não precisamos nos preocupar com o VG. Ele pode ficar na equação final, tá bom? Sem problemas. A ideia é não precisa determinar o VG. Então não precisamos nos preocupar com o VG. Se ele sumir ou não sumir, tanto faz. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa equação aqui. A gente pode chamar aqui de equação 1. Essa aqui é a equação 1 e aqui é a equação 2. Então a gente pode pegar equação 1, aqui de 1, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui DI1, vamos fazer o seguinte, DI1 dt, essa equação, perdão, a equação 2, perdão, deixa eu olhar aqui direitinho, da equação 2, essa de baixo aqui, ó. Vai ficar assim, DI1 dt vai ficar igual. Ó, note que aqui, ó, vai ser DI2 dt menos DI2 dt menos DI2 dt, vai ficar menos 2 DI2 dt. Passa para o outro lado da igualdade, vai ficar 2 DI2 dt. Tá? Mais 3 e 2. Note que aqui desse lado só tem I2, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou calcular a derivada segunda. Note que no exemplo 1, a gente fez isso, né? Pegamos a derivada primeira, depois pegamos a derivada segunda, tá? Então é isso que a gente fez. Vamos fazer novamente aqui. D2 e 1, dt2 vai ser igual a 2, duas vezes D2 e 2, dt2, a derivada segunda, mais 3d e 2 dt. Tá aqui. Então, esse resultado aqui a gente vai guardar, tá? E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação 1, agora sim a equação 1. Vou pegar aqui a equação 1. Tá bom? E vamos fazer o seguinte com ela. Vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Vamos derivá-la. Vamos ver aqui. Isso. Vamos pegar aqui o DI1 dt e vamos isolá-lo de um lado da igualdade. Vai ficar assim. DI1 dt de uma forma similar ao que foi feito com a equação 2, tá? Bastante similar. Então vai ficar assim. Vai ficar menos 1 sobre 2. Observem aqui que a gente está fazendo, tá? Vai ficar menos 1 sobre 2. D2 e 1. dt2 mais 1 sobre 2. D2 e 2. dt2 mais 1 sobre 2 dvg dt. Isso aqui. Note que o dvg, se o vg aqui é contínuo, tá? É zero, a derivada dele. Mas, em termos de generalização, tá? A gente vai assumir, a gente não vai, por enquanto, zerar esse termo, tá? Poderíamos zerar, tá? dvg dt igual a zero, tá? Porque é uma bateria. Mas, para efeito de generalização, a gente vai ainda mantê-lo aqui, tá? Esse termo, tá bom? A gente pegou esse termo aqui, ó, esse I1 aqui, e deixamos ele sozinho do lado da igualdade e derivamos ele. Foi isso que a gente fez, tá? Então, ficou o menos 2 e 1 foi para cá, ficou 2 e 1. Pegamos 2, passamos dividindo, tá? E calculamos a derivada, tá? DI1 dt. Para achar aqui a derivada segunda do I1. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui e vai substituir nessa equação aqui que a gente obteve. Essa equação. Então, a gente vai fazer essa substituição aqui. Esse aqui, nesse aqui.
tá? Então vai ficar assim, vai ficar menos 1 sobre 2, D2 e 1. Estamos substituindo essa equação aqui, ó, tá bom? dt2 mais 1 sobre 2, d2 e 2, dt2 mais 1 sobre 2, dvg, dt. Fazendo todo o processo aqui, vai ficar igual a 2 e 2, dt, mais... Pronto. Esse D2 e 1 aqui, ó, faltou substituí-lo aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. Deixa eu arrumar isso aqui. Então vai ficar aqui, ó, menos 1 sobre 2, que multiplica 2. Eu vou pegar essa expressão aqui que eu tinha guardado, tá bom? E vou colocá-la aqui, ó. Aqui. Tá bom? E agora o I1 vai desaparecer. Agora sim ele vai desaparecer. Tá? Então vai ficar, eu vou colocar agora essa expressão que eu tinha guardado lá no início, vou colocar aqui. Então vai ficar 2 D2 e 2 sobre DT2, que é esse aqui, mais 3 T e 2 DT. E agora o restante aqui é só copiar o que está aqui. Só copiar isso aqui tudo. Mais meio D2 e 2 dt2 mais meio dvg dt igual 2 e 2 dt mais 3 e 2. Pronto. O exercício está praticamente concluído. Agora só temos I2. Na história apareceu um VG aqui. Se fizer toda a manipulação direitinho, nós vamos encontrar, aqui fazendo as manipulações certinho, vamos encontrar aqui menos 1 sobre 2, D2 e 2, dt2, menos 7 sobre 2, t e 2, dt, menos 3 e 2, igual a menos 1 sobre 2, dvg, dt. E por fim, para concluir, multiplicar aqui tudo por menos 2, aqui fazer algumas manipulações algébricas, e nós chegamos no resultado final, que é d2 e 2 sobre dt2 mais 7d e 2 dt mais 6 e 2 igual a dvg dt, que é o resultado que nós procurávamos. Note aqui, em todo o processo, que nós aplicamos aqui manipulação algébrica em todo o tempo, tá ok? A ideia todo o tempo foi fazer com que o I1 desaparecesse. Então a gente procurou fazer aqui as derivadas de tal forma que ficássemos apenas com o I2. Aqui ficou um termo aqui com I1, e aqui D2 e I1 aqui, e esse D2 e I1 aqui, que tinha apenas derivadas com I2, ele desapareceu aqui, a gente usou aqui, tá? De tal forma que nós conseguimos ter apenas I2 aqui, tá? E pronto, o resultado ficou aqui. Agora, essa equação diferencial, se o VG ele é contínuo, tá? Então, aqui é zero. Fica uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes. E vocês sabem resolver isso facilmente. Vocês encontram aqui a solução
tá ok? E aí vocês sabem quanto que vale o I2, quanto que o I2, a dependência de I2 com o tempo. Vocês conseguem obter essa expressão facilmente. Agora, se o VG for uma expressão no tempo, aí vocês também conseguem resolver, tá ok? Mas já não é uma equação homogênea, tá? A solução já é um pouquinho mais complicada. Então é isso aí, pessoal. Então, beleza. Equação de diferença de segunda ordem, agora contextualizando aqui um pouco que a gente já comentou, tá bom? Aqui temos as constantes reais, a tensão elétrica, a função conhecida, uma parte é a resposta natural, outra parte é a resposta forçada, ok? É aquilo que a gente acabou de falar, só estou contextualizando e acrescentando um pouquinho mais de informação. Note aqui que essa f de t é uma função conhecida das fontes independentes que estão presentes no circuito. Fonte de tensão, fonte de corrente. Esse X pode ser uma tensão elétrica ou uma corrente elétrica. Então, X pode ser uma tensão ou uma corrente elétrica. Aqui está X para generalizar. Tá? Então, pode ser tensão ou corrente. E aqui também está para generalizar. Tá? Pode ser uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente independente. Então, vamos ver aqui a resposta natural de circuito de segunda ordem. Vamos começar pela equação diferencial. Nós estamos caminhando aqui para resolver essas equações diferenciais e obter aqui a solução natural. A solução forçada nós vamos deixar para um outro momento. Agora estamos preocupados com a solução natural, onde f de t é igual a 0. Tá? Essa é a ideia. Nesse caso, esse xn aqui é uma função que não muda de forma. Não muda de forma. Que tipo de função não muda de forma? Essa função aqui. Essa é a ideia aqui. Então, é esse tipo de função. Eu creio que você já deve ter visto isso em equações diferenciais. Então, se fizerem essas contas aqui, vocês têm como encontrar essa solução, satisfazer essa igualdade aqui, a partir desse tipo de função que não muda de forma, ok? Mas, já resolvemos uma parte, temos que resolver agora a outra parte, achar o A1 e o A0, que permitem resolver o restante dessa equação diferencial. Vamos lá. Nós vamos introduzir aqui duas grandezas. Esse alfa aqui e esse ômega 0. Vamos dar nomes para essas duas grandezas. A primeira, o alfa, ele recebeu o nome de frequência de Napier. É dado em radianos por segundo. Também conhecido como coeficiente de amortecimento exponencial. Então, esse alfa tem esses dois nomes aqui, um ou outro, tá? Coeficiente de amortecimento exponencial ou frequência de Napier. E a unidade é radianos por segundo. E o ômega 0, ele é a frequência angular de ressonância, também em radianos por segundo. Então, o A1 e o A0, eles recebem essas denominações aqui, que são importantes vocês terem em mente. E também temos aqui esses casos de amortecimento, que nós vamos ver já em mais detalhes. Quando o alfa, esse alfa aqui, for maior que o ômega 0, temos um super amortecimento. Quando esse alfa for igual ao ômega 0, então temos um amortecimento crítico. Quando o alfa for menor que o ômega 0, então temos um subamortecimento. Note que o alfa
menor que o ômega zero, não com ômega zero ao quadrado, tá? E tá só ômega zero. Vamos continuar. Então, vamos partir daqui, ok? Temos aqui essa expressão. Fazemos o que aqui? Pegamos, calculamos as derivadas, tá? Ok? No momento que calculamos as derivadas, nós podemos colocar os termos em comum e nós acabamos chegando aqui. E temos aqui uma equação de segundo grau, tá? Note que o a vezes e elevado a st, aqui não tem como dar zero, tá? E t igual a zero vai ser 1. E t igual a infinito vai ser infinito. Não tem como dar zero, tá? Agora, essa parte aqui, esse polinômio aqui, ele já pode ser zero, tá? Esse polinômio aqui ele é chamado de equação característica, tá? E ele é igual a zero, é uma equação de segundo grau, denominada equação característica. É muito importante essa equação característica. E note que esse S aqui é o expoente aqui da exponencial. Então, aqui nós podemos colocar em função o A1, que é 2α, e o A0, que é ômega zero ao quadrado. E nós temos a equação de segundo grau, portanto, utilizamos o Bhaskara e aplicamos o Bhaskara direitinho. Você substitui aqui o P por 2α, P ao quadrado por 2α ao quadrado, 4ac, o A é 1, o C é ômega zero ao quadrado, 2a é 2 vezes 1, faz tudo direitinho, encontra isso. Podem conferir, ok? E aí você tem dois componentes, o xn1 e o xn2. Então aqui os dois componentes. Você tem S1 e S2, ok? E aqui o A1 e A2 são números arbitrários dependentes das condições iniciais. Então, t igual a zero, t igual a zero, nós vamos achar o A1 e o A2. E vamos aqui verificar aqui, finalmente, a gente já tinha mencionado anteriormente, mas não detalhamos, na forma gráfica especialmente, os casos já super amortecido. Nesse caso aqui, quando S1 e S2 forem raízes distintas, se forem raízes reais e distintas, tá? Nesse caso, há um super amortecimento, como está aqui desenhado, ok? Então, à medida que o tempo passa, nós temos aqui um decaimento, note que tem um valor de tensão. Na medida que o tempo passa, esse valor de tensão vai diminuindo. Estou pensando aqui no módulo, né? Ele vai diminuindo. Pode ser que ele passe um pouquinho de zero, depois ele já caia para zero logo em seguida. Ok? É um processo de amortecimento, decaimento com o passar do tempo. Ele vai levar um certo tempo para isso acontecer. Tá? Isso é chamado de superamortecimento, dado aqui por essa expressão aqui, com raízes, no caso da equação característica, as raízes dessa equação característica são reais e distintas. Já o subamortecido, as raízes são complexas conjugadas, como essas aqui, ó. Sendo que aqui tem um menos aqui do lado, a gente não colocou, mas tem um sinalzinho de menos aqui, importante. Aqui está a solução, a gente coloca aqui o S1 aqui, o S2 aqui, igual no slide anterior, tá? E fazemos algumas manipulações aqui, como aqui é uma soma aqui em cima, então a gente pode aplicar aqui alguma propriedade de potenciação,
e nós encontramos essa expressão, aplicamos a fórmula de Euler, com a fórmula de Euler aplicada aqui, ó, nós coçamos aqui, ó, esse E elevado a J beta T, é isso aqui, ó, cosseno de beta T mais J seno de beta T. E esse outro aqui também é a mesma coisa, analogamente, tá? Então, aplicamos distributiva, pegamos aqui o A1 mais A2, organizamos aqui a equação, essa expressão aqui, tudo direitinho, e podemos substituir o A1 mais A2 por um B1, e o J1 menos J2 com um B2. Podemos fazer isso, tá? Encontramos essa expressão aqui, que é um exponencial e uma função seno-cosseno. Vai resultar nisso aqui, esse processo aqui, que é o subamortecimento. Vocês notem aqui que não ocorre como ocorreu anteriormente, a diminuição aqui é de valor como esperava-se, mas ocorreu uma pequena oscilação, tal de subamortecimento. Em alguns casos, essa oscilação é até bem-vinda, mas em muitos casos ela não é bem-vinda. Então tem que se lidar com ela de alguma forma. Finalmente, temos aqui o caso criticamente amortecido, quando as raízes são reais, mas são iguais também. As raízes são iguais, então criticamente amortecido. Olha aqui como que ele é. Ele é diferente do superamortecido. Ele converge, ele chega a zero rápido. E não oscila e chega a zero. Ele não passa de zero aqui para cima. Ele já converge para o zero bem rápido. E, então nós temos aqui se 1 e S2 sejam raízes distintas, aqui está errado, eu tenho que corrigir, tá? Vou arrumar isso aqui. Não vou, eu vou colocar, simplesmente eu tenho que informar que está errado aqui. E agora aqui está certo, é iguais, tá? Aí está o criticamente amortecido. E aí a expressão que nós temos é essa aqui, da equação característica. Vai resultar nisso aqui, temos um K aqui. E note que a expressão aqui da equação diferencial que nós temos, em vez do alfa e do ômega zero, nós temos essa expressão aqui, em função do K. E vai resultar no xn como esse aqui. 1 A2 vezes o A2 multiplicado pelo T, E elevado a KT. O K, então, vai ser menos alfa. Olhando aqui para essa expressão da equação característica. Como isso aqui está negativo, o K só pode ser menos alfa. Ok? Negativo aqui, menos alfa. Então é bem simples, né? Você coloca 1, A2, o T, E elevado a menos alfa aqui. Tá? E acabou. Você tem a solução aqui. Só falta achar o A1 e o A2. Para achar o A1 e A2, você tem que ter conhecimento das condições de contorno, das condições iniciais. Condições iniciais aqui. Talvez condições de contorno também. Aqui tem um resumo, para vocês visualizarem melhor. Aqui raízes reais distintas, raízes complexas, raízes reais iguais. Tá? Aqui para alfa igual a ômega zero, alfa menor que ômega zero e alfa maior que ômega zero. Então temos aqui os resultados. Ok? E aqui a forma gráfica, tá? De cada um desses casos aqui. De forma geral, tá? Não específica, mas geral. E está aqui o exemplo 3 que nós resolvemos. Vocês podem ver esse exemplo 3 resolvido. Esse outro exercício aqui é para determinar a resposta natural. É para encontrar o I2 de t. Já a ideia é encontrar isso aqui. I2 de t igual a quanto? É para encontrar a solução da equação diferencial, nesse caso. Mas notem que ele não fornece as condições iniciais. Então,
o A1 e o A2 não precisam ser encontrados, tá ok? Então vamos lá. A equação diferencial correspondente a esse circuito é fornecido no exercício, ok? Só vocês observarem que nos slides anteriores nós temos essa equação diferencial. Eu vou reescrevê-la aqui. Vocês olhem lá nos slides anteriores. Deixa eu localizar aqui qual que é o slide. Achei. Slide número 3. No slide 3. No slide 3 nós encontramos aqui essa equação. D2 e 2 dt2 mais 10 d e 2 dt mais 16 e 2 igual a 2VG. Encontramos essa equação diferencial. No caso aqui, nós vamos considerar esse 2VG aqui zero. É a resposta natural que nós estamos em busca, tá ok? Então aqui pode ficar zero, ou deve ficar zero. O 10 aqui é o 2α, nós já sabemos disso, né? Então 2α é igual a 10. O alfa é igual a 5. E o 16 é o ômega zero ao quadrado, igual a 16. Ômega zero igual a 4. Nós vemos aqui que o alfa ele é maior que o ômega zero. Portanto, nós temos aqui um caso de superamortecimento. Superamortecido. Nós vemos isso aqui nos slides das aulas, não é? O slide 6. Vocês podem consultar lá, ok? E tem outro slide que também menciona isso. Então vocês têm o quê? Duas raízes reais. E vocês têm um comportamento parecido com isso aqui, ó. Aqui é zero, aqui teria um valor. E vocês têm um comportamento assim. Ele pode passar um pouquinho e fazer isso. Tempo. E aqui o valor de I2. Ele tem esse comportamento aqui, ó. Percebem? Esse aqui é o comportamento do superamortecido. Vamos seguir aqui com a resolução. O S12, lá da nossa equação característica, vai ser menos alfa, mais ou menos, raiz de alfa ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado. Nós conhecemos bem essa equação. Essa formulinha aqui é Bhaskara, né? Que a gente aplicou da equação característica. Então, o S1, só fazer a continha, vai ser menos 5, mais raiz quadrada de 5 ao quadrado, menos 4 ao quadrado, que é ômega zero ao quadrado, que vai ser igual a menos 2. O S2, mesma coisa, menos 5, menos 3, que é igual a menos 8. Daqui nós tiramos a nossa resposta, né? O I2 de T vai ser igual a quanto? Vai ser simplesmente A1, que multiplica E elevado a menos 2T, mais A2 vezes E elevado a menos 8T. Essa aqui é a nossa resposta ao exercício. Simplesmente isso, ok? Note que o A1 e o A2 dependem das condições iniciais. São constantes arbitrárias que nós definimos num outro momento ao decorrer da aula. O exemplo 4
supor que em t igual a 0 menos, ou seja, antes do instante t igual a 0, pouco antes, ocorreu uma carga de energia, uma carga. De energia. Essa aqui é a nossa hipótese. Agora vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a corrente está circulando aqui, então temos aqui mais, menos, mais, menos, mais, menos, desse jeito. Então temos aqui a tensão VR mais VC mais VL igual a 0. Vamos escrever aqui essas tensões, é a corrente que nós queremos, né? Vamos aplicar a lei de Ohm. Então vai ficar 5 vezes I, 5I, mais VC. VC, na aula que a gente fez, a primeira aula, nós vimos que VC é igual a quanto? 1 sobre C, que multiplica a integral de 0 a T de I de tal, de tal, mais, agora a tensão na bobina vai ser L que no caso é 4, DI, DT. Aqui era 12, né? 12 faradays, esqueci de colocar, igual a 0. Eu podia trabalhar aqui já ainda com os valores, né? R, C e L. Eu vou trabalhar com R aqui, C e L, para ficar mais geral. Eu vou colocar aqui, ó, R, deixa eu ver aqui. Sim. Vou fazer o seguinte, eu vou calcular a derivada aqui em todos os termos, tá? Então vai ficar R, DI, DT, mais 1 sobre C vezes I, tá? Derivada aqui nessa integral vai ficar I, mais L vezes D2I dt igual a 0, pensando na resposta natural, tá ok? Então, essa expressão aqui geral. Então, eu me arrependi aqui de ter colocado os valores, tá? Vamos fazer primeiro a condição mais geral, para encontrar uma expressão geral, tá? Porque esse tipo de exercício ele é bem comum e a gente coloca os valores de R, de C e de L depois, tá? Então vai ficar assim, vai ficar D2 e DT2 mais R sobre L DI dt mais 1 sobre LC I igual a 0. Pronto, está aqui a nossa expressão. É interessante aqui a gente ver algumas coisas. Aqui temos aqui a nossa frequência aqui, alfa, que é a frequência que nós denominamos frequência de Nepter. Aqui o alfa vai ser igual ao quê? O alfa vai ser igual a R sobre 2L, não é? R sobre
2L. E o ômega zero vai ser igual a 1 sobre raiz de LC. Temos dois resultados bastante interessantes aqui. O alfa, que é a frequência de Nepter, e o nosso ômega zero, que é 1 sobre LC. Então são dois resultados bastante interessantes aqui, que nós temos uma frequência aqui, que é a frequência angular de frequência de ressonância, né? E o número de Nepter, ou coeficiente de amortecimento exponencial. Então são esses dois resultados que nós temos aqui. Mas vamos seguir. Vamos colocar agora os valores numéricos aqui nessa equação aqui, tá? Então vai ficar aqui D2 e dt2 mais R sobre L, vai ficar 5 sobre 4, DI dt mais 1 sobre 48 e igual a zero, já que a resposta é natural. O alfa aqui, o alfa é igual a, no caso aqui, aproximadamente 0,625 radianos por segundo. Nosso ômega zero vai ser igual a 0,144 radianos por segundo. Nós vemos aqui que o nosso alfa é maior que o ômega zero. Então o que nós fazemos? Vamos consultar aqui a nossa condição, aqui no slide 6, o alfa maior que o ômega zero, é a condição de super amortecido. São raízes reais, duas raízes reais. E aquela condição em que ele faz mais ou menos isso. Tempo e o I. Certo? Só para relembrar. E duas raízes reais. De novo, não é? E aí só calcular as raízes reais. Vamos fazer as continhas. S12 igual a menos o alfa, que é 0,625, mais ou menos a raiz quadrada do 0,625 ao quadrado, menos 0,144 ao quadrado. Aqui a gente encontra o S1, que vai ser igual a menos 0,48, e S2 vai ser igual a menos 0,77. Portanto, nossa equação, o I de T vai ficar igual a A1, que multiplica E elevado a menos 0,48T, mais A2, que multiplica E elevado a menos 0,77T, que é a solução aqui que nós temos, e aqui no caso em amperes. Ok? Então é isso aí. E o exemplo 5? Esse aqui é extremamente semelhante ao anterior e vai servir como reforço, então. A ideia é a resposta natural para a tensão elétrica. Agora é a tensão elétrica, tá? Diferente um pouco do anterior, que é a corrente. Então está aqui a tensão elétrica, que é comum aos três elementos. No anterior, a corrente elétrica, que também era comum aos três elementos. Agora, nós temos, ao invés de tensão elétrica,
soma das tensões elétricas igual a zero, nós vamos ter aqui a soma das correntes elétricas igual a zero. Temos essa corrente aqui no resistor. Como aqui está mais, a gente supõe que a corrente IR aqui está nesse sentido, positivo. Aqui também tem que ser positivo, está em paralelo, né? E aqui também positivo. Portanto, temos uma corrente IC aqui, e aqui temos uma corrente IL, desse jeito aqui, tá? E vamos escrever a soma dessas correntes. Se vocês olharem para esse nó aqui, as três correntes elas estão saindo desse nó. Percebe claramente, não é? Que aqui está saindo aqui, aqui e aqui, ó. Aqui é o IR, aqui é o IC e aqui é o IL. As três estão saindo. Então, vai ficar IR, vamos escrever aqui IR, mais IC, mais IL, igual a zero. Então, a soma das correntes igual a zero. Não tem corrente que entra, só corrente que sai. E vamos aplicar a lei de Ohm. Então, aplicando a lei de Ohm, nós temos o quê? Vai ficar V sobre R. Não vou colocar ainda o valor, tá? Vou colocar só R. Vamos obter uma equação diferencial geral. Depois eu coloco os valores. V sobre R mais. Na capacitância, corrente é C dV dt. C dV dt. É importante lembrar disso. Nós tivemos uma aula introdutória nesse sentido. E na indutância, nós temos 1 sobre L, integral de 0 a t, de V de tal, igual a zero. A gente ignora aqui a condição inicial, tá bom? Para simplificação, a gente assume que na condição inicial é nula. A tensão na condição inicial. Agora, a gente vai fazer como fizemos no anterior, vamos derivar todos os termos. Então, vai ficar aqui 1 sobre R, 1 sobre R, dV dt, mais C d2V dt2, mais 1 sobre L, V, igual a zero. Pronto. Muito parecido com o anterior. Vamos reposicionar aqui e vamos dividir tudo por C, tá? Então vai ficar D2V dt2 mais 1 sobre RC dV dt mais 1 sobre LC V igual a zero. Temos uma equação aqui interessante. Uma equação geral para esse tipo de associação. É bastante útil essa equação aqui. Em alguns momentos vocês vão vê-la novamente. E agora nós temos o seguinte. O alfa vai ser 1 sobre 2RC. E o ômega zero vai ser igual a 1 sobre raiz de LC. Esses dois valores aqui são bastante importantes, especialmente esse aqui, que é a nossa frequência de ressonância. Note que a expressão para a frequência de ressonância para esse circuito é idêntica, é a mesma expressão para a frequência de ressonância do anterior, ok? É muito interessante isso. E a gente vai ver isso nas aulas seguintes, já ver o que significa essa frequência de ressonância, que é algo bastante legal. Agora vamos colocar os números.
e ver o que acontece. Vai ficar aqui D2V dt2 mais, aqui vai ficar 1 sobre RC, fazendo a conta vai dar 10 dV dt, mais 1 sobre LC vai ficar 25V igual a 0. Então 2α vai ficar igual a 10, o alfa igual a 5 radianos por segundo. Eu acho que eu andei esquecendo de colocar a unidade nos anteriores. A unidade é muito importante. Ômega 0 ao quadrado vai ser igual a 25. Ômega 0 é igual a 5 radianos por segundo. Notem, deu o mesmo valor. Aqui o alfa igual a ômega 0. A gente vai olhar nas tabelas que nós temos aqui. A condição de alfa igual a ômega 0 é o quê? Amortecimento. Tem uma tabela aqui no slide 11. Amortecimento crítico. Ou criticamente amortecido. Crítico. Nesse caso aqui, a gente tem lá que xn, temos uma expressão aqui xn, que no caso aqui é i, n ou i, é A1 mais A2, são arbitrários e dependem das condições iniciais, de t elevado a kt. E esse k, por sua vez, ele vai ser uma expressão relacionada com o alfa e com o ômega também. E nós vamos obtê-lo já já. Na verdade, a gente já vai obter ele. Agora, simplesmente basta verificar o seguinte: o K ele vai ser um valor. Antes de pegar o K aqui, de ver o valor do K, amortecimento crítico, como que ele é mesmo? Ele tem esse aspecto aqui. Ele é parecido até com o super amortecido, mas ele é um pouco mais violento, vamos dizer assim. Então aqui é o 0, ele faz isso. No super amortecido ele subia, passava um pouquinho ou não, mas ele fazia assim, né? O super amortecido fazia alguma coisa assim. Esse aqui não, ele faz isso. Ó, que ele faz. Ele não passa do 0, ele simplesmente, rapidamente, ele chega no 0. Por isso que ele é criticamente amortecido ou amortecimento crítico. E aqui é o tempo, e aqui é o x. Ou o i também, que no caso aqui, ou o v, que no caso aqui é v. O anterior era i. Então é isso aqui que é o criticamente amortecido. E ver que é bem rápido o processo de amortecimento. Agora vamos à expressão. O V de t vai ser vai ser igual a A1 mais A2 multiplica t vezes e elevado a... O k ele vai ter que ser negativo. E o k ele coincide com o alfa, só que negativo. Então ele vai ser menos 5t, só isso. Aqui vai ser menos 2k igual a 10, k igual a menos 5. Ok? Se a gente olhar no slide número 10, nós verificamos isso, tá ok? E aqui nós aplicamos o que estava escrito lá no slide 10. Então essa aqui é a nossa expressão para o amortecimento crítico.
Vamos prosseguir. Temos exercícios. Esse aqui, tiverem dúvida ou dificuldade, me avisem. O 2 e o 3. E agora vamos dar prosseguimento às equações diferenciais de segunda ordem. E vamos dar agora uma contextualizada. Basicamente, aquilo que a gente já falou nos slides anteriores, novamente. Tá? A função de excitação, que já mencionamos. E aqui temos a resposta forçada, a presença dela, resposta natural, e a função de excitação. Isso aqui a gente já mencionou, estamos apenas contextualizando. E aqui o exemplo 6. Note que VG está aqui presente e o valor dele foi apresentado. No exemplo 1, a gente obteve essa expressão. Foi obtido lá no exemplo 1. Agora, nós temos o valor de VG, que é 16 volts. Nós temos 2 vezes VG, que é igual a 32 volts. Essa expressão aqui é igual a 32 volts. Como em estado estacionário a corrente elétrica é constante, então o I2 vai ser igual a I, né, que é igual a uma constante. Então, a gente pega aqui essa equação aqui, a derivada segunda de uma constante vai ser 0, derivada de uma constante vai ser 0, então vai ficar 16 vezes o I, que é uma constante, igual a 32. 16 vezes o I, que é uma constante, igual a 32. Então esse I aqui é igual a 2 amperes. Nós temos o valor do I. Vai ser a nossa corrente forçada. Nossa solução vai ficar que nós vamos utilizar. Solução forçada aqui. Ó. Então, I2 de T vai ser igual a I2N, que a gente já resolveu, exemplo 3, mais I2F. É isso aqui. Percebem? Então, essa aqui é o nosso exemplo 6. Nós resolvemos. E achar a resposta completa. Resposta completa. Só não achamos os valores de A1 e A2, depende das condições iniciais. Mas agora temos a resposta completa, não apenas a natural, mas também a forçada. O procedimento, então, vocês viram, é basicamente aplicar a equação diferencial. Tá? Essa é a ideia. Outra forma de resolver esse exemplo 6, a gente resolveu desse jeito, mais rebuscado, mas aqui tem uma forma mais fácil de resolver o exemplo 6, tá? Para encontrar a corrente forçada, né? Ou a resposta forçada. Olha aqui, ó. Esse fio aqui, ó, que a bobina, no início, ela, se no estado estacionário, se eu deixar isso aqui um tempão, o que vai acontecer? Essa bobina aqui vai virar um curto e essa outra bobina vai virar um curto. Que corrente nós temos passando por essa bobina? Olha aqui. Observar. Aqui, um curto, aqui. Qual a corrente que passa aqui? Só olhar aqui, ó. Fica ali de 11, 16 dividido por 8, 2 amperes. E aqui a resposta. 2 amperes aqui. A resposta total. Ok. Natural mais forçada. Natural mais. E agora, finalmente, vamos aprender a descobrir os valores de A1 e de A2. Ok? Vamos lá. Determinação das constantes A1 e A2. Como a gente faz? Temos aqui já um exercício já resolvido em grande parte. Só faltou achar o A1 e o A2. A expressão está aqui.
a expressão completa, que já achamos, exceção do A1 e do A2, que ainda não sabemos, mas a gente pode descobrir pelas condições iniciais do circuito. Então, a corrente elétrica nula em T igual a zero, corrente nula, vai ficar zero aqui de corrente, T igual a zero, E elevado a zero é 1, E elevado a zero é 1, então vai ficar A1 mais A2 mais 2 igual a zero. Guardar essa equação. E P de L igual a L de 2 dt, a gente aplica aqui, ó, calcula a derivada aqui, faz, e acha essa expressão aqui. E a gente assume que essa tensão elétrica na bobina, nessa bobina aqui, ó, já que a gente fez a derivada de D2, a gente está pensando nessa bobina, ela também é nula em T igual a zero. Ou seja, aqui a gente está assumindo isso. Tá? Pode ser uma informação dada no enunciado, ou pode ser uma informação que você já conhece de antemão. Nesse exercício, nesse exemplo aqui, está sendo dado como exemplo, mas a gente pode ter outro tipo de informação. Por exemplo, pode-se ter uma chave aqui, e ter anterior a esse aqui, pode ser que tenha-se uma corrente superior aqui, corrente de 8 amperes aqui. Você põe 8 aqui, tem uma equação. Tá? É A1 mais A2 igual a 6 amperes, sendo 8. Tá? Mas não é o caso. Esse caso aqui assume corrente nula aqui em T igual a zero e assume tensão nula em T igual a zero. Tá? Então, você tem o sistema de duas equações, duas incógnitas. É bem simples de resolver. Você vai encontrar o A1 igual a menos 8 terços e o A2 igual a 2 terços. Já assim, S1 e S2. Pronto. Achou a resposta do problema. E aqui tem uma tabela bem interessante mesmo, que te dá aqui a sua resposta forçada, dependendo da entrada da sua função de estímulo, né? Se você tiver uma função de estímulo constante, sua resposta forçada vai ser uma constante. A gente já acabou de ver isso, né? Você tinha lá o estímulo de uma tensão elétrica de 2 volts, a resposta forçada era de uma tensão constante, tá? Acho que era 6 volts e resultou numa tensão forçada de 2 volts, alguma coisa assim, não lembro agora. Se você tiver uma rampa desse tipo aqui, a resposta forçada vai ser uma rampa também. Desse tipo, A mais PT. Se for senoide, você vai ter também uma soma de senoides. E assim sucessivamente. Ficar atento com relação a isso. Se for exponencial, a resposta vai ser uma exponencial. Tem um B aqui, um B aqui. Mas é isso aqui, tá? Ficar atento. É estímulo exponencial, resposta forçada exponencial. Ok? E agora, isso aqui a gente vai utilizar nos exercícios. Fiquem atentos. Exemplo 7. Vamos resolver ele. Esse aqui é um caso onde o VG não é um valor constante. Embora o desenho aqui seja de uma bateria, mas na verdade é um sinal senoidal. Deveria ser o desenho deveria ser diferente. Se o sinal aqui ele é senoidal, nós já vimos lá no slide número 22, que se você tem uma excitação senoidal, a resposta forçada é senoidal também. Então nós já sabemos o resultado. O resultado, então, será senoidal também, a resposta forçada. Calcula a resposta completa para o circuito, sabendo que nós temos aqui a nossa equação diferencial, a gente já obteve
a nossa resposta natural lá no slide 12 do exemplo 3. Também aparece lá no slide 19 a resposta natural. E agora falta só a forçada. Vamos fazer. A gente tem aqui, vamos colocar aqui, parece que a imagem aqui não está legal, vou dar uma ajustada aqui. Pronto, acho que agora ficou legal. Pronto. Vamos colocar aqui o seguinte, vou reescrever, vou colocar o seguinte, vou fazer assim, ó, o I2F, ela é igual a quanto? Essa aqui é a nossa pergunta. O I2 natural, a gente já sabe. Eu vou até escrever aqui, é A1 e elevado a menos 2t mais A2 vezes e elevado a menos 8t, se eu não me engano. Vou confirmar aqui, lá no slide 19. 19. Menos 8t, menos 8t. É isso mesmo, está confirmado. É isso aí, está correto. Agora vamos... Agora tem que achar mais I2F. Tem que achar esse aqui. Tá ok? Que é a parte forçada. O I2F, como nós acabamos de comentar, como nós temos um sinal VG alternado aqui, o I2F ele tem esse formato aqui, necessariamente. Segundo o slide 22, a tabela do slide 22, o I2F tem esse formato, cosseno de ômega, no caso aqui é 4t. Lá no slide 22 mostra isso, mais B seno de 4t. Conserva aí o ômega da entrada de ft, tá? Então tá aqui nós temos o nosso I2F. O que nós precisamos achar? O A e o B, tá? O A é igual a quanto? E o B é igual a quanto? O que nós devemos fazer aqui para encontrar o I2F? Basta substituí-lo aqui, tá? Nessa expressão aqui. E o VG é essa expressão aqui é o VG. A gente coloca aqui. O VG coloca aqui. E o I2F a gente coloca aqui. Aí essa igualdade aqui tem que ser satisfeita. Pronto. Nosso problema está praticamente resolvido. Vamos fazer aqui, agora é só conta. Então vai ser T I2F dt vai ser igual a 4A cosseno de 4t menos 4b seno de 4t. Isso, 4a cosseno de 4t menos 4b seno de 4t. E o D2 I2F dt2 vai ser igual a menos 16a seno de 4t menos 16b cosseno de 4t. Pronto, temos aqui as derivadas, tem o valor de 2f, substituo tudo aqui. Vamos fazer isso. Então vai ficar menos 16a, tô pegando isso aqui, ó, substituindo aqui, tá? Bem aqui, isso aqui, aqui, depois isso aqui
aqui e isso aqui aqui. Então, menos 16A seno de 4t menos 16b cosseno de 4t. Aqui, agora eu vou pegar isso aqui, mais, multiplico por 10, né? 40A cosseno de 4t menos 40b seno de 4t. Agora eu vou para esse aqui, que é esse aqui, mais 16A cosseno de 4t mais 16b seno de 4t. Igual a quanto? 2VG. 2VG é quanto? 40 cosseno de 4t. 40 cosseno de 4t. Tá aqui. O que eu faço aqui? Eu pego os termos que estão em seno e os termos que estão em cosseno e separo, agrupo eles, tá bom? Então vai ficar assim. Menos 16A menos 40b mais 16A seno de 4t mais menos 16b mais 40A mais 16b cosseno de 4t igual a 40 cosseno de 4t. Nós chegamos à seguinte conclusão, que é menos 16A menos 40b menos 16A é igual a 0. Resultado disso, b igual a 0. E aqui no de baixo, nesse outro aqui, menos 16b mais 40A mais 16b igual a 40, que agora a gente compara com esse aqui, tem que ser, esse aqui necessariamente tem que ser 40, resulta em A igual a 1, certo? E aí a gente vai para a conclusão, observando aqui essa expressão, I 2F vai ficar igual a, se o A é igual a 1 e o B é igual a 0, então nós vamos ter o quê? O nosso resultado. E 2F vai ficar cosseno de 4t. Correto? Perdão, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem que arrumar. O A igual a 1. Perdão, é o A que é igual a 1, né? Eu fiz uma troca aqui. Ah, tem uma troca. Deixa eu ver aqui. Ah, eu fiz uma troca aqui. Aqui é seno. Aqui é seno. E aqui é o cosseno. Eu troquei aqui, ó. Aqui é cosseno e aqui é o seno. Aqui na hora de derivar, tá certo, cosseno e seno. Eu estava estranhando aqui desde o início. É o seno e cosseno. Então aqui tá tudo certo e aqui é seno. Então aqui eu tenho que arrumar aqui, ó. I2F vai ser igual a seno de 4t. Aqui, ó, foi aqui a falha, tá? Eu troquei aqui. Na hora de fazer a derivada, acho que vocês devem ter estranhado, né? Que ficou esquisito, né? Derivada do cosseno, seno, derivada do seno, cosseno aqui. Eu fiz uma troca. Exatamente. Isso. Derivada do seno vai ser
cosseno. E a derivada do cosseno menos seno, né? Que coisa esquisita que tinha. Se estivesse ao vivo, vocês tinham já me mostrado isso aqui na hora, né? É que eu me confundi. Peço perdão aqui. Então é isso aqui. O I2F é isso, tá? E a resposta completa, então, vai ficar I2 de T vai ficar igual a A1 E elevado a menos 2T mais A2 E elevado a menos 8T mais seno de 4T. Ok? E só isso. Amperes, né? A unidade é amperes. Exemplo 8. Vamos resolver. A ideia é o seguinte. No instante anterior ao instante t igual a zero, essa chave estava fechada. Com essa chave fechada, até o regime permanente, essa bobina aqui, ela vai se comportar como um curto. E esse capacitor aqui, ele tende a se comportar como um circuito aberto. Ou ele pode também, ele vai estar em paralelo com esse curto, então ele vai ficar totalmente descarregado. O fato é que eu vou ter um curto aqui. E eu vou ter uma corrente I0 aqui. Eu vou redesenhar o circuito na posição com chave fechada. Ele vai ficar assim. Vai ficar bem nítido aqui o que aconteceu antes da chave abrir. A situação é essa. Vamos deixar o capacitor aqui para ver que ele não influencia no início. Então aqui é o capacitor C1, o R2, o resistor de 3 ohms e a bateria. Vocês percebem aqui que não importa o R2, não importa o C1, o que vai acontecer é que nós vamos ter aqui uma certa corrente I0 aqui. Uma condição inicial. E essa corrente I0, ela vai ser devido a essa bateria e esse resistor só. Então o I0 a gente pode calcular facilmente aplicando lei de Ohm. O I0 vai ser igual a tensão 6 volts dividido pela resistência de 3 ohms, que vai dar 2 amperes. Esse aqui é a resistência I0, que é uma condição inicial, que nós vamos ter que guardar e utilizar num outro momento, lá na frente, lá no final do exercício. Tá ok? Fica bem nítido, não é? Ele não vai ter corrente nenhuma aqui, nenhuma corrente aqui. A corrente vai vir toda para cá, porque aqui é um curto. Vai passar totalmente aqui, ó. Percebe claramente, né? Então vamos lá. Vamos seguir com o exercício agora. Nós temos aqui 3 correntes. Essa corrente aqui, essa corrente e essa corrente. Agora a chave está aberta, tá? A chave abriu. No instante t igual a 0. Aqui no instante t igual a 0 menos, é essa situação aqui, tá? Pouco antes da chave abrir. Agora a chave abriu. Então temos essa situação. Temos aqui um IR, temos aqui um IL, temos aqui um IC. E nós estamos interessados no V de T, a tensão aqui. Esse é o nosso alvo. Então vamos. Aqui é semelhante a um dos exercícios que nós já resolvemos. Então, nós temos aqui ó, o IR mais o IL mais o IC igual a 0. Nós já sabemos fazer isso, não é? Já fizemos isso anteriormente. Vamos aplicar a lei de Ohm, recapitulando já algo que já fizemos. Então, V sobre R mais 1 sobre L integral de 0 a t de V de tal, de tal, mais 2 amperes. Lembra que aqui é a condição inicial, que está inclusa aqui, o V de t igual a 0.
essa condição inicial precisa ser colocada agora, já que a gente sabe que ela é 2 amperes, mais C dV dt igual a zero. Pronto, que é o IC, esse aqui, tá? Então, essa expressão aqui. Agora vamos derivar todos os termos, como a gente já fez no passado. Vamos então refazendo uma coisa que a gente já fez. 1 sobre R dV dt mais 1 sobre L V mais... Aqui, derivada de uma constante é zero, então esse 2 vai sumir. Coloquei aqui só para ser meticuloso, tá? Mas ele some. Mais C, que multiplica D2V dt2 igual a zero. Aqui a gente reordena, reorganiza, tá? Para ficar no formato que a gente já conhece até, que é D2V dt2 mais 1 sobre RC, um resultado já conhecido, dV dt mais 1 sobre LC V igual a zero. O exercício já menciona aqui que só temos resposta natural, no exercício, né? A chave se abriu e a bateria deixou de existir, né? Se ela estivesse presente, aqui haveria o valor dessa bateria de 6 volts, né? Mas como a chave abriu, a bateria desapareceu da resolução do exercício. Agora, daqui em diante, nós vamos colocar os valores, né? E vamos utilizá-los. Então, vamos lá. Nós temos agora aqui o seguinte. Vamos fazer aqui D2V dt2 mais 4 dV dt mais 8V igual a zero. E pronto, 2α igual a 4. O alfa vai ser igual a 2 radianos por segundo. Agora eu não esqueço mais de colocar unidade. Importante colocar em unidade. Ômega 0 ao quadrado é igual a 8. Ômega 0 raiz de 8, que é igual aproximadamente a 2,8 radianos por segundo. Aqui nós temos o seguinte, o alfa é menor que o ômega 0, e nesse caso aqui temos um subamortecido, esse é o caso, né? Caso subamortecido. E esse caso subamortecido, o que nós temos? Como que ele é? Ele é esse caso aqui, né? Temos o tempo, aqui temos o V de T. Para ele chegar no zero, o que vai acontecer? Como que ele é? Ele é assim, ó. Temos uma oscilação, ok? Tem uma oscilação. Esse aqui a gente já vimos, esse aqui é o terceiro caso, né? Vimos já os dois outros casos, né? Amortecimento crítico, superamortecido e agora o subamortecido. Finalmente ele apareceu. Então está aqui o subamortecido. E a gente sabe que as raízes são complexas, né? E vamos às raízes. Nós vamos encontrá-las agora. O S12 é dado dessa fórmula. Vai ficar menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2 ao quadrado é 4 menos 8. 4 menos 8 a gente sabe que é 4, né? Então, vai ficar igual a menos 2, que é menos alfa, mais ou menos 2j, ou 2i, né? 2j, número complexo. Então, o S1
vai ser igual a menos 2 mais 2J. E o S2 vai ser igual a menos 2 menos 2J. Finalmente, não é? Nosso resultado aqui, o Vn, vai ser igual a quanto? Vn de t vai ser igual a e elevado a menos 2t, que multiplica B1 vezes cosseno de 2t mais B2 seno de 2t. Isso. Está aqui o nosso resultado. Agora tem o seguinte. B1 e B2 nós podemos descobrir utilizando as condições iniciais. No instante inicial, t igual a zero, a nossa bobina está em curto, não é? Nós já mencionamos isso aqui, ó. No instante igual a zero, t igual a zero, a bobina em curto. Se a bobina está em curto, então, no instante t igual a zero, o que vai acontecer? Essa tensão aqui é nula. Então vamos fazer aqui t igual a zero. Vamos fazer as contas aqui. E o que a gente vai achar? Vamos fazer aqui. Vai ficar zero igual. Vai ficar e elevado a zero é 1, que multiplica. Aqui vai ficar o B1 vezes 1 mais B2 vezes 0. O seno de 0 é 0, né? Olhando aqui, o B1 vai ficar igual a 0. Simples assim, né? Então, eu já sei que o B1 é igual a 0. Agora vamos em busca do B2. Para achar o B2, nós vamos ter que observar o seguinte. No início, no t igual a 0 em diante, esse 0 aqui, essa corrente aqui, 0, ela foi para algum lugar. Ela estava presente e ela foi para algum lugar. Para onde ela foi? Inicialmente, esse capacitor aqui, se ele estava descarregado, então esse 0 ele foi para cá. Então o IC ele está apontando para baixo, mas o I0 ele vai estar, se ele foi para cá para o capacitor, já que o capacitor estava descarregado, ele se comporta como um curto. Então o I0 ele fez esse caminho aqui, ó. Entrou por aqui. E ele se opôs ao IC. Percebe? Então o sentido positivo é o sentido do IC. Mas esse sentido aqui é o sentido negativo. Então o I0 fez um sentido negativo. E o sentido da corrente aqui negativo é o seguinte. A gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que pegar e verificar o seguinte, que a corrente no capacitor é dada por C dVn dt no instante t igual a 0, que vai ser igual a menos 2 amperes. Isso é igual a menos 2 amperes. Essa aqui é um resultado que nós temos. Correto? Essa corrente aqui. Então, o que a gente precisa fazer? O C a gente sabe, 0,25 farads. Tem que calcular a derivada disso aqui. Calcular essa derivada. O B1 a gente sabe que é 0. Então, ele desaparece. Esse termo aqui desaparece. Então, temos que calcular a derivada de E elevado a menos 2t vezes B2 seno de 2t. É isso que a gente tem que calcular a derivada. E depois multiplicar pelo C e achar e igualar a menos 2. Fazendo isso aqui tudo direitinho, a gente vai achar o seguinte. A gente vai achar o seguinte, vai ser 0,25 que multiplica
E elevado, perdão, 2, vai ser assim, menos 2, assim, menos 2, vezes, tem que fazer mais completo, peraí, eu fiz direitinho aqui, vai ficar assim, isso vai ficar assim, deixa eu ver como que eu faço para, é que eu estou com pouco espaço, eu vou ter que pegar uma outra folha, peraí, deixa eu passar aqui, outra folha, agora vai dar mais certo, agora com espaço, vai ficar assim, com outra folha, agora vai sobrar espaço, fica igual a C, que multiplica o Vn, que vai ficar B2, que multiplica isso aqui, E elevado a menos 2t, seno de 2t, derivada, desse jeito, igual a menos 2. Isso aqui que a gente tem que fazer. Vai ficar igual a C vezes B2, que multiplica, agora fazendo aqui a derivada direitinho, vai ficar E elevado a menos 2t, vezes 2 cosseno de 2t, menos 2 vezes E elevado a menos 2t, vezes seno de 2t, igual a menos 2. Fazendo aqui a derivada direitinho. Agora, eu vou fazer isso, fazer isso aqui para t igual a 0 e aqui para t igual a 0. Então, agora aqui eu ponho t igual a 0. Vai ficar igual a 1 quarto, né? 0,5 é 1 quarto, vezes B2, que multiplica 2, que multiplica e só, né? Vezes 1 igual a menos 2. Isso aqui, né? E agora o B2 vai dar B2 igual a menos 4. Pronto, B2 igual a menos 4. B2 igual a menos 4, vou voltar aqui para a folha anterior. Vou mudar até de cor para destacar. Olhando aqui para a expressão do Vn aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, a expressão do Vn. Agora eu sei o B2, que é menos 4. O Vn vai ficar isso, ó, Vn de t vai ser igual a menos 4 vezes E elevado a menos 2t, seno de 2t. Esse aqui é o resultado do exercício. Tá ok? Aqui está. Menos 4, E elevado a 2t, seno de 2t. E aí, é só isso, pessoal. Basicamente é isso. E tá, beleza. Valeu. Exercício 1, exercícios 2 e 3, vocês podem resolver. Se tiverem dificuldades, me avisem que eu resolvo, ok?